E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso tópico sobre pullback. Basicamente, pullback acontece após um rompimento em uma determinada região, seja ela uma resistência, um suporte, uma linha de tendência. Sempre quando rompida, o preço tende a retornar para aquela taxa rompida ali para fazer um teste, basicamente, e prosseguir com a sua tendência, seja ela principal ou não. Então, por exemplo, está vindo o preço numa tendência de alta, certo? Ela rompe uma região de resistência e quando ela rompe, o preço tende a retornar àquela taxa, né? Pullback significa basicamente um imã que atrai o preço novamente para aquela determinada região que rompeu. Então, daí o preço rompe, né? Ele retorna para aquela região que era uma resistência, foi rompida, virando um suporte, né? O preço toca naquela região e prossegue com a sua tendência de alta. Vocês conseguem observar nesse gráfico de M15, galera, quando houve esse rompimento significativo, porque a vela ela fechou com mais de 30% do corpo dela nessa região, né? O preço retornou para dentro do canal e percebam que essa vela de queda aqui, ela veio testou essa região. Considerem essa linha verde aqui uma região de preço. Ela vem testou nesse primeiro toque e o preço subiu. Entretanto, percebam que ela rompe essa zona aqui, né? Essa zona de suporte. Era um suporte, ela rompeu virando uma resistência. O preço quase chega nessa região, mas ele retrai. Entretanto, percebam que olha essa vela de força que teve, né? Foi muito forte essa vela de força, próximo dessa região de resistência, o preço rompeu. Olha o tamanho desse candle verde aqui e o preço ele retorna para aquela região para prosseguir com a sua tendência de alta. O preço formou um martelo aqui nessa região, num gráfico de M15, o preço retornou com uma tendência de alta, ele retraiu novamente para aquela região e olha só como que toca e o preço explode para cima. Entretanto, galera, quando nós operamos pullback, eu sempre pego no primeiro toque. Eu não pegaria nessa outra região aqui, ó, pois já ocorreu um segundo toque no caso. Pullback geralmente é só o primeiro toque após o rompimento. E quanto mais longo for, por exemplo, aqui, se não houvesse um toque nessa região e viesse tocar aqui, eu entraria, pois seria mais significante. Quanto mais distante o preço vai e volta para aquela taxa, mais relevante pode ser essa região de pullback. De toda forma, houve o toque que ele respeitou, né, e o preço subiu. Percebam que ele toca nessa resistência que o preço retrai, ele rompe, olha, houve um rompimento e ele fez um pullback bem nessa região rompida. Rompeu a região de resistência, virando um suporte, ele foi lá na taxa e o preço prosseguiu com a sua tendência. Então, basicamente o pullback ele vai se aplicar assim que uma região de resistência ou um suporte for rompido, né, fazendo com que o preço retorne para aquela taxa. Da mesma forma, também uma linha de tendência, seja de baixa ou de alta, é rompido, o preço volta lá para fazer um teste. Nesse gráfico aqui também, né, ó, teve o rompimento em M15, aqui no caso houve um rompimento, né? Esse candle foi lá na região, ele ó, testou e ele retraiu. Eu operaria um pullback nessa vela aqui. Da mesma forma, o preço rompe novamente. Foi um rompimento significativo, pois até então aqui eu considero 30% da vela, né, o tamanho dessa vela. E essa outra vela ela tocou na região e fez o preço subir. Novamente o preço retorna para aquela taxa e faz a movimentação de alta, né? Essa pernada de alta, o preço retorna para aquele suporte. Então, basicamente aqui é um suporte bem considerado, galera, porque teve um toque, um teste e uma confirmação de suporte. Esse suporte, então, ele é bem considerável. Eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, basicamente, como que se movimenta os preços, as projeções, né? Geralmente o preço sempre vai caminhar em forma de ondas, galera. Sejam, como eu havia comentado, ondas de impulsão e ondas de correção. Geralmente o mercado ele está vindo assim, ó, uma tendência de alta aqui, fazendo pernadas de impulsão e pernadas de correção, impulsão, correção.
e o mercado vai andando assim. Isso para uma linha de tendência de alta. Consegue projetar uma linha de tendência de alta aqui. E assim que essa linha de tendência é rompida, galera, basicamente aqui, ó, quando ela rompe essa linha de tendência, o preço tende a retornar a ela. Geralmente tem uma confluência aqui, ó, com esse topo antepassado, no caso. O preço vem para aquela região ali, ele pode até buscar bem a linha de tendência rompida para prosseguir com essa pernada de baixa, né, uma reversão de tendência. Entretanto, também uma reversão de tendência só é considerável após formar um pivô. Mas basicamente é assim, o preço retorna, o pullback ele retorna para a taxa. Da mesma forma, quando temos uma região de suporte, uma região de resistência, é mais difícil operar quando o gráfico está lateralizado, operar rompimento. Por que é mais difícil, galera? Pois há uma indecisão de preço, né? O cenário está ali lateralizado, né? Os touros e os ursos estão brigando entre si, então não tem uma decisão, a gente não tem uma decisão prévia do que vai acontecer a seguir. O preço pode tanto romper para cima ou romper para baixo. E como é uma briga forte, né? Se o preço estiver caminhando aqui, ó, dentro desse canal, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Se o preço estiver caminhando aqui dentro desse canal, por exemplo, galera, vocês vão perceber que tá uma briga entre os touros e os ursos, tá uma indecisão de preço. O preço pode muito bem fazer um falso rompimento e você vai querer operar um pullback aqui. Entretanto, eles fazem com que o preço retorne para dentro desse canal. Você pode acabar tomando um stop aqui, né? Então tem filtros para nós analisarmos antes de entrar num pullback. A gente sempre tenta pegar a favor da tendência. Tá vindo uma tendência de alta, rompe ali a região, a gente tenta operar comprado. Da mesma forma também, se está vindo uma tendência de baixa e rompe um suporte, a gente espera retornar para aquela taxa para entrar vendido a favor. Dá para operar pullback numa região de suporte e resistência? Sim, com certeza, né? O preço está vindo aqui de forma lateralizada no gráfico, pode ocorrer um rompimento significativo tanto de uma resistência, tanto de um suporte. O preço pode vir retornar para aquela taxa e prosseguir. Vamos ver aqui no gráfico algum exemplo. Estou na paridade euro em relação ao dólar e estou usando o período gráfico de 4 horas para servir de exemplo. Funciona em todos os períodos gráficos, seja de M5, M15, M30, enfim, em qualquer período gráfico vocês vão conseguir operar pullbacks. Basicamente aqui nós encontramos uma região de suporte, né, bem considerável, essa linha verde, e uma região de resistência. Aqui pode ser, ó, uma região de resistência com bastante toques. Estou no gráfico de 4 horas, né, então é bem significativo e relevante essas regiões. Mas você percebe que o preço estava vindo uma movimentação forte de alta, né? Ele rompeu uma região aqui no caso, ele veio e tocou, ele fez um toque numa região de resistência, fez um teste, aqui se aproximou um canal, né? Uma região no caso, basicamente se aproximou, né, dessa região de resistência, respeitou, o preço retraiu, tocou no suporte, o preço está andando de forma lateralizada aqui nesse canal. Percebam que o preço começa a fazer um topo ascendente em relação a esse, perto de uma região de resistência. Esse fundo é ascendente desse, esse fundo é ascendente desse. Ele começa a fazer fundos ascendentes perto de região de resistência. Isso é bem perigoso, né? Pode significar que haverá um rompimento. A gente pode usar confluências com alguns indicadores para nos auxiliar e servir como filtro, mas após um rompimento dessa região de resistência, notem que é um rompimento bem significativo, a vela praticamente inteira, né, fecha acima dessa região de resistência, o preço ele retorna à taxa rompida e olhem essa vela branca, ela fecha com o corpo acima daquela região.
Percebam que também ela tenta retornar para dentro do canal aqui, né? Olha o tamanho dessa sombra que formou, mas o preço ele prosseguiu com a sua tendência de alta, ó. Novamente ele retorna para aquela região que agora é um suporte, região de resistência rompida vira suporte quando testa. Aqui houve um toque, um teste, e aqui basicamente confirma essa região de suporte, pois o preço veio e se manteve nessa região, né? Ele não entrou novamente para dentro do canal. Isso serve para resistências, para suportes, para linhas de tendência. Então, geralmente o passado sempre volta e meia repete no futuro. Ó, sempre o gráfico ele se movimenta em ondas. Notem que também ele rompe novamente essa região, ele rompeu o suporte. O preço entrou aqui dentro do canal e ó, ele toca na região de resistência. Ele lateraliza aqui, volta, ele rompe de novo, faz um toque, retrai para dentro. O preço basicamente vai caminhando dessa forma, galera. Aqui pode ser que ele rompa novamente e venha buscar essa região e prossiga com essa tendência de alta, mas sempre o gráfico ele vai estar rompendo regiões de resistência, de suporte e linhas de tendência. E quando rompidos, tende o preço a retornar para aquela taxa, prosseguir com a sua tendência. Se está vindo uma tendência de alta, o preço ele rompe uma resistência, naturalmente ele pode retornar para aquela taxa para prosseguir com a sua tendência de alta. E é isso, galera. É bem simples de vocês entenderem. Assim que você vai pegando o olhar gráfico ali, você bate o olho, você já consegue observar as zonas importantes ao qual tem confluências, né, com as suas análises. O preço vai romper sim, pode dar loss, pode, mas se você utilizar filtros como indicadores e outras análises ali, basicamente do candle, né, ver se tem candles fortes perto de regiões, a gente consegue filtrar bem o que poderá acontecer a seguir. Mas assim que houve um rompimento expressivo, o preço tende a retornar para aquela taxa para prosseguir com a sua movimentação. É bem simples de compreender, espero que vocês tenham captado bem. Foi uma aula um pouco rápida, mas é bem objetiva e clara para vocês pegarem um jeito, né? A gente mais a seguir vai se aprofundando em outros tópicos e espero que vocês tenham gostado, galera. Até a próxima aula e fico por aqui. Valeu!